E eu estou na cidade de Caxias do Maranhão. Aqui, essa região é conhecida como Meio Norte, que é a divisa praticamente entre o Piauí e o Maranhão. Nesse local onde nós estamos, aconteceu uma batalha muito importante e que faz parte da história pós-independência do Brasil. A Batalha da Balaiada. E você vai conhecer um pouco dessa história a partir de agora, nesse Memorial da Balaiada. Vem com a gente! Seja bem-vindo, Mundo Passaporte, Marcos Davi, Caxias, Maranhão, Brasil. Nós estamos no Memorial da Balaiada. Eu sou a professora Mercilene Barbosa Torres, professora e historiadora, e vamos contar para vocês um pouco da história do Memorial da Balaiada em Caxias, Maranhão. Vamos entrar? O Memorial da Balaiada em Caxias, ele existe já há 20 anos. E aqui nós temos diversos objetos, peças. A escultura que está aqui na frente do carregador de balaio, ela vai demonstrar para nós que o balaio é o símbolo do movimento Balaiada, pois tinha um líder, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, cujo apelido era Balaio. Então temos vários cestos, temos cabaça, temos pote, sapucaia, coco babaçu. E aqui do lado, uma parede de taipa, de origem, né, tínhamos moradias de origem africana. Adentremos ao Memorial da Balaiada para conhecer um pouco mais do acervo composto por mais de 350 peças. Nós estamos nas ruínas do antigo quartel da Balaiada, construídas no ano de 1823, com mão de obra escrava. E nós temos ao lado o Memorial da Balaiada, que foi construído exatamente no palco da guerra. Aqui ficavam os soldados, conhecidos como Tropa Legalista do Norte. Então, o Complexo Cultural da Balaiada envolve o Memorial da Balaiada, as ruínas do antigo quartel da Balaiada, o Mirante da Balaiada e em frente à Praça Duque de Caxias. A Guerra da Balaiada, ela inicia-se na Vila da Manga do Iguará, no dia 13 de dezembro do ano de 1838. E o episódio que dá origem à eclosão da Guerra da Balaiada foi que o padre Inácio Mendes de Moraes e Silva chamou seu vaqueiro Raimundo Gomes Vieira Jataí, cujo apelido era Cara Preta, para fazer a venda do gado na sede da Vila da Manga. Cara Preta leva alguns vaqueiros, inclusive o seu irmão, mas chegando à Vila da Manga, ele é impossibilitado de fazer a venda do gado, tendo em vista que o prefeito ou subprefeito da época com o irmão da família Coqueiro, tá? Eles não permitem, este irmão era coronel, e mandam prender os vaqueiros. Então, Cara Preta é chamado pelo subprefeito e ele diz: vá até onde o padre e diga para ele que quem manda aqui sou eu. Naquele período, os partidos que dominavam era Cabano, o Partido Conservador, inclusive do qual participava o subprefeito, e o padre era do Partido Popular, do Partido Liberal, cujo nome era Partido Bem-te-vi. Então, existia uma briga entre os Bem-te-vis e os cabanos. Então, a balaiada começa com a invasão da cadeia pública da Vila da Manga, em dezembro de 1838, exatamente no dia 13. A guerra vai durar 3 anos, vão morrer entre 10 e 12 mil pessoas. Um dos primeiros líderes do movimento balaiada é o Cara Preta, o vaqueiro. O segundo líder que nós conhecemos, falamos mais dele, é o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, cujo apelido era Balaio. Inclusive, quando o movimento se inicia, não tinha o nome Balaiada, só passa a se chamar Balaiada quando entra o líder Manel Balaio. E aí o seu apelido dará origem à palavra Balaiada. Temos também a participação do jornalista piauiense Lívio Lopes Castelo Branco, de Campo Maior, no Piauí, que trouxe 600 homens para o movimento da Balaiada. O Lívio era jornalista, um homem já de muitas posses, e ele
chegava até a negociar em Caxias, em 1837. Dentro, no nosso acervo do Memorial da Balaiada, temos documentos que comprovam Lívio negociando em Caxias. Então, ele vai ser um dos grandes líderes também do movimento. E, por fim, o grande Cosme Bento das Chagas, o Negro Cosme, o líder das Liberdades Bentivis de Sobral, que traz mais de 3.000 ex-escravizados para participar do movimento Balaiada. Então, intensifica-se este movimento, e aí, 3 anos de duração, e Cosme Bento das Chagas é o único do grupo que é enforcado em praça pública. Quando ocorre a eclosão do movimento Balaiada, naquele momento a sociedade, podemos dizer que ela encontrava-se dividida numa luta entre partidos políticos, cabanos e os bentivis. Então existia uma elite agrária, pecuarista, que lutava, que dominava, e aí os oprimidos eram os vaqueiros, mestiços, escravos, índios e brancos pobres. Estes serão os que darão um grito de liberdade, iniciando o movimento Balaiada. Então, o movimento PEGA também é uma das motivações da ocorrência da balaiada. O que era o PEGA? Era pegar jovens, pobres, mestiços e levar para as guerras que aconteciam naquele momento no Brasil Império. A exemplo, a cabanagem no Pará, a sabinada na Bahia, a farroupilha no Rio Grande do Sul. Então, o Manuel Balaio teve 2 filhos levados para o movimento PEGA, e ele ousadamente vai e resgata os filhos. E logo depois, quando ele entra no movimento Balaiada, infelizmente, 2 soldados praticaram estupro contra a esposa dele e as 2 filhas. Então, é outra motivação dele entrar no movimento Balaiada. O que podemos dizer? Que a sociedade da época, a classe mais oprimida, ela tinha várias motivações para entrar no movimento. A fome, a pobreza, a miséria, a opressão, o desgoverno dos subprefeitos da época. Logo depois de iniciado o movimento Balaiada, é chamado para ser presidente da província do Maranhão e comandante das armas o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que chega, envia tropas para várias localidades do Maranhão, lembrando que a balaiada envolve pessoas do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Então, o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, quando terminada a balaiada, ele recebe o título de Barão de Caxias, ou seja, o nome da cidade de Caxias, né? Quando os balaios adentraram a cidade de Caxias, era o dia 1º de julho do ano de 1839. Eles se esconderam dentro de igrejas para se proteger, a saber, Igreja Nossa Senhora dos Remédios, conhecida como Catedral, Igreja de São Benedito e Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Enquanto os soldados ficavam no Morro do Alecrim, antigo Morro das Tabocas, e também conhecido como Morro das Pedreiras, instalados no antigo quartel, que hoje chamamos Ruínas do Quartel da Balaiada. Então, os balaios, eles fundam, ao chegar, uma junta governativa. O prefeito da época chamava-se João Paulo Dias Carneiro e era parente de um coronel, Severino Dias Carneiro. A balaiada tem sua maior eclosão na cidade de Caxias, Maranhão. E uma curiosidade, foi aqui, em Caxias, Maranhão, que o Manuel Balaio morreu lutando, morreu em combate. Apresentamos aqui para o turista uma maquete que traz a margem direita do rio Itapecuru. Você pode perceber aqui vários casarios, o próprio Morro do Alecrim, as principais igrejas da cidade, como a Matriz, que é conhecida como Nossa Senhora da Conceição e São José. Até a própria natureza exuberante aqui da cidade de Caxias dá para se perceber. E a maquete foi construída por um caxiense que nós consideramos ilustre, o Deusiano Gomes, artista plástico que hoje mora na Suíça, em Berna. O pai dele, o Gomes, senhor Gomes, também ajudou a fazer a maquete, que traz um pouco daquele contexto histórico da época, da chegada dos balaios aqui. O ano era 1839. Aqui no Memorial da Balaiada, nós temos vários mostruários. Este é composto pelas espadas, sabres e punhais, semelhante às usadas na guerra. Temos espadas com símbolo do Brasil Império e também símbolo da República, que são colocados nelas, tendo em vista que são de propriedade particular. E aqui nós temos bala de canhão, projéteis, mosquetão e arma de precisão. E uma curiosidade, esta bala foi encontrada durante a construção do mirante da balaiada aqui ao lado, faz 6 anos.
Do acervo do Memorial da Balaiada, destacamos o vaso de porcelana da fábrica das Devesas, em Portugal, da cidade de Porto, de 1862, usado para enfeitar alamedas ou túmulos em cemitérios da cidade. Sempre pessoas ricas, quando adoeciam, a família mandava buscar um vaso desse tipo ou semelhante. Temos também um mostruário onde consta azulejo do século XIX, usado em casarios da cidade, caneta tinteiro, a bico de pena, um exemplar dos Lusíadas do século XIX, e temos o brasão de uma família tradicional da cidade, de origem portuguesa, a família Medeiros. Temos aqui ferro de passar, máquina de costura, que era usado no cotidiano das famílias caxienses. Temos também um mostruário onde vemos peças originais do período escravagista. Os grilhões, a gargalheira e a corrente. E aqui são imitações, o tronco, o chicote e a palmatória, semelhante às usadas também no período. O caldeirão de ferro de origem inglesa, encontrado no Memorial da Balaiada, ele servia para alimentação, tipo a feijoada, o angu, munguzá, mas também usado em fazendas no período da fartura da cana-de-açúcar. No mostruário que ora apresento, nós temos uma fechadura, ela é grafada com palavras inglesas, de uma casa na residência do bairro Ponte, do século XIX. Temos também moedas, patacas, conto de réis, um exemplar do livro Viagens à Minha Terra, de Visconde de Garrey. Temos nesse mostruário cadeados, diversas chaves, ferrolho com argola, estribo e bride usado em montaria. Temos aqui uma casa de pau a pique, ou casa de taipa, como era chamado, relembra as moradias em estilo africano, e muitos moradores daquele período aqui no sertão, no nosso Nordeste brasileiro, principalmente em Caxias, Maranhão, moravam em locais assim. No mostruário que ora apresentamos, temos ossos de pessoas que morreram durante a guerra, bala de chumbos do período, botões da roupa dos soldados, da roupa dos balaios, moedas, resto de cachimbos. À frente temos louças usadas no quartel e pregos e dormentes, usado também na construção do quartel. Temos um painel onde é apresentada a planta baixa de como era o quartel outrora. Ele foi edificado em 1823, à época usava-se óleo de baleia. E o trabalho foi feito por mão de obra escrava, com orientação de construtores, de operários, alguns até de fora do país, possivelmente. Apresentamos uma sala da elite caxiense, no contexto da balaiada, onde temos piano, um quadro do poeta, que representa o poeta Gonçalves Dias. O ano da pintura é 1865, pintado por um artista francês, Vincent Eduardo Viennot. Temos um lavabo com louça portuguesa, temos oratório, cristaleiras, vinda de Portugal. Temos 3 quadros do artista plástico Antônio Oliveira, para nós um grande pintor, né, e autor das obras aqui expostas. O senhor Antônio Oliveira morreu com mais de 90 anos, e aqui a visão que ele tinha da balaiada. Então, aqui nós podemos ver a guerra acontecendo, os soldados perfilados, os balaios lutando com diversas armas, machado, foice, facão, pedra, o que eles encontrassem, e os soldados bem armados. Temos aqui os fazedores de balaio, lembrando a labuta diária, principalmente dos artesãos. E aqui você tem 2 homens que conversam, possivelmente, sobre a guerra e que também estão numa parte da zona rural do nosso município. O Memorial da Balaiada, ele possui uma biblioteca, onde temos no acervo diversos livros que tratam da história da balaiada, e também temos um acervo documental do século XIX e do século XX. Aqui pode ser encontrados documentos da história da balaiada com ofícios feitos à época, dos prefeitos pedindo solicitações ao governo. Temos sertanias, temos sertão, temos Caxias das Aldeias Altas e a balaiada de Astolfo Serra. O Memorial da Balaiada, ele recebe diariamente diversas escolas, sejam públicas
estaduais ou municipais, sejam federais, instituições federais. Nós também trabalhamos com empresas privadas que também vêm nos visitar e, principalmente, os turistas que adentram a cidade de Caxias. Aqui é um dos pontos mais visitados na cidade de Caxias e abre todos os dias, das 8 às 12, das 14 às 21h30, de segunda a domingo. Seja bem-vindo ao Memorial da Balaiada em Caxias.